capítulo 25, que retrata o juízo final. Jesus no centro, né, no trono, e do lado direito e do lado esquerdo, como está retratado também no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 25. Então, de um lado estão as pessoas virtuosas e do outro lado estão as pessoas que continuam com o pecado. Né? Esse é o juízo final. Que o Cristo, que vai ser a balança da justiça, né, divina, né, está ali na caridade e irá confrontar tanto os virtuosos quanto os que continuam na vida de pecado. Então, toda pessoa que entra ali na Capela Sistina, que eu espero um dia ir lá também, que por enquanto eu só vejo na internet, mas o meu sonho é ir lá, né, que Deus me dê essa graça um dia, primeira coisa que vai se confrontar é com essa página do Evangelho, no capítulo 25 de Mateus. Né? Primeiro reúne para depois colocar cada um no seu lugar. Né? Quem viveu a vida de virtude tem o seu lugar, e quem viveu a sua vida de pecado, né, e quer continuar no pecado, porque o juízo é isso também, ele respeita a escolha humana. Então, se você quer ficar no pecado, ficará, né? Se você quer viver a virtude, também irá. Tanto que os virtuosos estão mais próximos de Jesus, diferente dos que estão em pecado, estão mais afastados. Né? E, claro, toda a corte celeste, os anjos, os santos estão ali também, né, para justamente nos lembrar disso. Enquanto estamos no mundo, nós temos uma missão, é a missão justamente de santificação, na nossa santificação. Isso depende muito das nossas escolhas. Então, ali a Capela Sistina é o melhor ambiente para se trabalhar esse momento da escolha do novo Papa, né? Ali está a nossa consciência. Né? Então, por isso, cada cardeal fez o seu juramento tocando o livro dos Evangelhos. Né? Então, que não é só nessa vez. Não é só essa ocasião que acontece. Acontece também quando a paróquia é entregue para um padre. O padre também faz, né, o juramento de fidelidade, e no finalzinho do juramento ele diz: eu quero que a minha missão, né, o que eu vou fazer aqui, o meu pastoreio, aconteça com a luz do Espírito Santo, e que os santos evangelhos que eu toco com as minhas mãos me ajudem. Né? Isso eu fiz na medida da minha posse. Né? Então, tem esses momentos, né? Porque você vai iniciar uma missão e você só vai sair dali quando a missão estiver concluída, que no caso deles é quando o Papa foi escolhido. Né? Então, ali está todo voltado à consciência deles, à vontade deles, né? Aquilo que eles estão representando, né? Porque são 133, mas eles estão representando a igreja que está no mundo inteiro. Então, a igreja que está na Ásia, na África, na Europa, nas Américas, na Oceania, cada realidade é uma realidade diferente. Né? Umas são pacíficas, outras nem tanto. Né? Então, na Europa, existe um grande abandono da fé. E olha que a Europa foi o grande expoente de enviar missionários, tanto para a África quanto para as Américas. Pois e hoje ela necessita. Tem uns diferentes lá, né? Eu estava olhando lá no juramento. Isso, porque também a igreja ela não é só do rito romano, que é justamente como a gente celebra, né? Existem também os ortodoxos, que são as igrejas orientais, são irmãos nossos, eles nos acompanham, né, por questão de paramentos diferentes, né, e também tem os irmãos de rito armênio, né, também são cardeais, são católicos, mas só que celebram em outro rito, que é um rito bem antigo, um pouco mais antigo que o rito romano. Então, estão em comunhão com a igreja,
né? E tudo isso faz parte dessa mesma igreja que possui várias formas de assumir seu papel no mundo. Essa é a riqueza. E quando a gente vê nesses momentos, né, o visível também nos chama a atenção, que é justamente as vestes. As vestes identificam tudinho, e cada um sabe o que está fazendo ali e o que ele está representando, que é só a igreja que está na África, a igreja que está na Ásia, a igreja que está na Oceania. Então, ele está carregando toda essa esperança dessas pessoas, desse povo, né? E com todas as suas mazelas, suas tristezas, mas também suas lutas. Essa é a igreja peregrina, né, que eu estava falando há pouco. Por isso que a gente precisa pedir sempre ajuda, intercessão da igreja que está no céu, porque ela já está vivendo a graça plena de Deus, né? Não precisa de mais nada. Agora, nós que estamos aqui, a igreja peregrina, a igreja militante, nós ainda estamos na luta, perseverando todo dia, né? Sendo, vamos dizer, entre aspas, teimosos todo dia, né? Ser católico na teimosia mesmo, né? De viver o evangelho aqui, né? E é uma luta isso. E toda luta também tem o seu rival, né? Então, vamos encontrar situações que o evangelho não encontra lugar, né? E graças a Deus nós estamos vivendo numa região, num país que, graças a Deus, não temos problemas com isso, né? De sermos impedidos de viver a fé, ou então a gente não é impedido de fazer nossas assembleias, nossos encontros, né? Falando aqui na região amazônica, nós temos desafios sim, mas é um desafio geográfico, social, né? Pobreza, dificuldades, não tem geração de emprego, mas é uma igreja viva, missionária, né? Tranquila nesse campo. Já não é na África, não é na Ásia, né? Então, os cardeais estão ali representando todas essas situações. Aqui, os cardeais daqui do Brasil, tem o de Manaus? Está o de Manaus, né, Dom Leonardo, o de Brasília, me fugiu o nome dele agora. Está o de Salvador, que é o Dom Sérgio Rocha, o Dom Damasceno, que é o cardeal emérito de Aparecida, Dom Orani João, que é do Rio de Janeiro, também... Salvador também, né? O Dom Sérgio da Rocha, né? Sim. E Dom João Brás, que não mora no Brasil, mas é brasileiro, né? E mora no Vaticano. São esses cardeais e o presidente da CNBB, né? Que também é cardeal. É o cardeal mais recente, que foi criado esse ano ainda. Esses símbolos assim que é rodeado hoje em dia da questão da eleição do Papa, né? A fumaça, o significado da fumaça branca, a fumaça preta, o pessoal estão todo ligado, né? Voltado para a fumaça lá, o que é que vai acontecer, né? Sim, sim. Sempre teve essa questão da fumaça também ou não? Não. Na verdade, a primeira forma mesmo foi usar fumaça preta, né? Já na eleição do Papa Leão Pio XII, que já houve essa modificação, né, de fumaça branca. Aí, claro, tem que sempre procurar algo que faça fumaça branca, que não é tão simples assim, né? Então, para essa eleição agora do Papa, né, serão duas formas, né, de fazer a fumaça branca, e sempre usando componente químico, porque nem sempre o papel ele faz fumaça branca, né, ele faz preta. E então hoje o mundo se voltou para a chaminé, e quando às 4 horas da tarde, né, lá vai aparecendo a fumaça preta, todo mundo já fica mas é muito bonito isso, sabe? É uma coisa muito, muito interessante ao mesmo tempo, né?
Até a mesma pessoa que não tem nada a ver com a situação, ela fica angustiada. Os jornais aí, todo o pessoal, né? Todo mundo fica... Todo mundo angustiado. Tem mais de 5 mil jornalistas no Vaticano. Já pensou? E também eles fazem assim, algumas coisas, né? Porque significa a frase Habemus Papam. Uhum. O que é que significa essa Habemus frase? Papam é uma expressão em latim, dizendo nós já temos o Papa. Né? Aí ele vai ser apresentado pelo cardeal mais velho, que nós chamamos de Carmelengo. Então, Carmelengo, né, desde a hora que o Papa morreu, ele assumiu todo o trabalho, né, não como Papa, mas segurar ali as pontas até a eleição do novo, né? Então, é o Carmelengo, que é o cardeal mais velho, que vai anunciar isso. Ele vai chegar lá naquela sacada daquela janela da Basílica de São Pedro e vai anunciar ao mundo, né? Habemus Papam. Né? Nós já temos o Papa. Né? Hoje, ouvimos outra expressão, que foi o fechamento da porta da Capela Sistina, extra omni. Então, ou seja, quem não é cardeal, saia. De uma forma muito elegante de dizer, para fora, né? Então, só fica mesmo quem é cardeal, né? Que vai votar ali para poder a porta ser fechada, né? Para não ter problemas com influências, né? De fora. Então, são duas expressões que muito ligam, né? Caracterizam o conclave, né? Esse é extra omnes, né? Ou seja, quem não é cardeal, por favor, se retire, né? E na eleição mesmo do pontífice é apresentado, né? Habemus Papam, né? Nós já temos o Papa, tá aqui ele, né? Aí logo em seguida que o cardeal diz isso geralmente em latim, depois que ele vai dizendo em outras línguas, aí logo em seguida aparece o escolhido. É uma coisa muito emocionante. Uma das coisas assim que também é importante lembrar que as pessoas, eu já vi assim, muito veículo de comunicação, né, e aí outras igrejas também falam assim, porque tem que escolher um Papa, né? Porque tem que escolher um Papa da igreja. Uhum. E aí o que o senhor diz assim, por exemplo, que a igreja ela se volta para essa eleição, né, ela dá prioridade, passados 7 dias já começou, né, hoje, na verdade, a partir do dia 7, aí, por que a igreja dá prioridade para a questão da eleição do Papa? É porque o Papa, ele é a figura de Pedro, né? Então, a igreja nunca ficou sem um pastor. Então, o Romano Pontífice, né, o Sumo Pontífice, que é o Papa, a figura dele, a pessoa dele é muito importante para a Igreja Católica, porque ele que é a imagem da unidade da Igreja. É ele que determina, né, o bem da Igreja. Tá, tem os bispos também, né? Mas os bispos, para eles viverem a sua missão, eles têm que estar em comunhão com o Papa. Então, a gente não pode esquecer, lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo tem dúvida da sua pregação, ele vai aonde? Ele vai até Jerusalém, onde está Pedro. Lá ele quer expor o conteúdo da sua pregação, se está correta. Senão, ele vai ser corrigido. Isso ele mesmo declara. Eu fui 3 vezes, né, até Pedro. Então, a igreja, ela não vive uma reencarnação de uma pessoa, claro, mas ela vive a missão, já vivendo a caminhada, né, que é Lino e Clemente, que se tornaram sucessores de São Pedro.